Aí vem o bispo Gilberto da Silva Carvalho, fala as mesmas coisas, que não sabia de nada, que não ouviu nada, que as esposas estavam sempre junto e que é impossível que os dois acusados tenham cometido esse crime. Se houver algum caso de pedofilia na Universal cometido por pastores, bispos, a instituição os denuncia, questiona o promotor. Se nós nos arrependermos, não. Vocês ouviram isso, né, gente? Mesmo se houver caso de pedofilia, o cidadão disser, eu me arrependo, não há denúncia. Eu convido você, continua lá dentro, continua. Porque enquanto você está dentro de Sodoma, curtindo à vontade, consciente, você não está inconsciente, está consciente, Deus está enviando os anjos para tirar quem está lá dentro. Deus está enviando o anjo para tirar as pessoas da Sodoma. Você está aí dentro, é contigo, isso é contigo. O aviso já foi dado. Em Apocalipse está lá, ó, sai dela, povo meu, para que você não seja cúmplice do pecado da Babilônia. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal E Agora. Meu nome é Street Holder, um ex-universal, e gravo conteúdos para mostrar que existe vida fora do sistema religioso. E no vídeo de hoje daremos continuidade à série Ungidos, abordando algumas doutrinas estranhas que vêm sendo praticadas e defendidas dentro de templos religiosos. E como é de praxe, começarei fazendo algumas perguntas. Porventura vocês sabem me dizer se aquilo que é pregado em sua denominação possui respaldo na Bíblia ou por Cristo Jesus? Além disso, vocês são capazes de informar qual é o nível de responsabilidade que a instituição religiosa tem em relação àquilo que pregam e, principalmente, se algo de ruim acontecer com vocês ou algum familiar seu dentro do templo? Essas indagações, por incrível que pareçam, são pertinentes, pois se você for em uma página de rede social de qualquer líder religioso e fizer esse tipo de indagação, ele vai jurar de pés juntos que o seu maior interesse é em salvar almas, protegê-las. Contudo, quando esses indivíduos são retirados de sua zona de conforto, ou melhor dizendo, do ambiente controlado por eles, percebemos que as coisas não são bem assim. Vejam só, no início deste conteúdo, o bispo da IURD, no julgamento do caso Lucas Terra, afirmou categoricamente que caso ocorra um delito dentro da instituição universal e o sujeito manifeste arrependimento, ficará só entre o indivíduo e Deus. A justiça brasileira que se dane. Aí vem o bispo Gilberto da Silva Carvalho, fala as mesmas coisas, que não sabia de nada, que não ouviu nada, que as esposas estavam sempre junto e que é impossível que os dois acusados tenham cometido esse crime. Se houver algum caso de pedofilia na Universal cometido por pastores, bispos, a instituição os denuncia, questiona o promotor. Se nós nos arrependermos, não. Vocês ouviram isso, né, gente? Mesmo se houver caso de pedofilia, o cidadão disser, eu me arrependo, não há denúncia. Mas será que na hipótese ventilada por ele, essa mesma lógica se aplicará quando o autor do delito for um membro, um obreiro, um jovem, um evangelista? Ou isso tudo que ele está dizendo acerca do perdão só tem validade quando a prática delitiva for praticada ou perpetrada pelo pastor ou bispo? Caso não haja distinção, então aquele rapaz que entrou na instituição com faca e tentou ferir o pastor deve ser isento do crime, havendo arrependimento. Vocês concordam? Observem só, se a justiça brasileira é falha, injusta e absurda para condenar um bispo e um pastor, mesmo existindo provas de autoria e materialidade, então por que essa mesma justiça é classificada como ótima, benevolente e perfeita para conceder a templos de qualquer culto imunidade tributária de tudo que a instituição religiosa arrecada, por meio de dízimos, ofertas, sacrifícios, propósitos e etc. Esse episódio com Lucas Terra serve de alerta para vocês que defendem a instituição religiosa. E, infelizmente, o caso desse adolescente não foi isolado,
não será o primeiro e tampouco o último. Feitas essas considerações, vamos abordar algumas práticas dentro da bolha religiosa e ao final vocês me dirão nos comentários o que acham. A primeira delas foi extraída da live do canal Segunda Opinião do irmão Ricardo Costa, e conforme dito por ele, esse episódio envolve a Igreja Mundial do Poder de Deus, do apóstolo Valdemiro Santiago. Você comentou sobre o Valdemiro Santiago, o chapelão. Eu recebi uma documentação, áudios de uma mãe desesperada, o processo, o boletim de ocorrência, para você ver que isso está impregnado nesse meio evangélico gospel, um auxiliar da Mundial, de menor, o pastor foi lá abusar dele. E o rapaz saiu de si, estava querendo até atentar contra a própria vida. E tem o áudio, e tem o áudio e tem tudo. Eu recebi o áudio essa semana de um parceiro, o documento na justiça. As pessoas, elas têm que se atentar para o lugar que elas estão. Sim. O pastor foi lá para abusar do rapaz sexualmente. E isso está impregnado, está uma nojeira. Lá, é na Universal, é na Mundial, é em tudo quanto é esses lugares tem. As pessoas têm que abrir o olho. Pastor pegando a esposa do outro pastor, o bispo pegando a obreira. Tá uma pouca vergonha, uma nojeira. Principalmente a mãe e o pai que está assistindo, que às vezes o jovem está lá no grupo jovem e fala assim: mãe, vai ter uma vigília lá. Teve vigília do grupo jovem às 3 da manhã. 3 da manhã. Aí a menina nova, a menina e um rapaz também, os dois, né, independente do sexo, que seja menino ou menina ou jovem, eles se expõem ao risco, saindo de madrugada. Vocês querem que eu pare por aqui? Claro que não, né? Então tá, o que vocês acham de uma instituição em que o pregador resolve expulsar uma suposta entidade maligna de uma mulher através de um selinho? É isso mesmo. Um beijo na boca do membro. Interessante, né? Vocês querem mais? Então tá, vamos lá. Você, homem casado, frequentaria um culto em que o pastor unge as partes íntimas de sua esposa? Vejam só esse vídeo agora na tela. What you say? It's why I want to buy all pants and no soft penny. May you what I asked your mom. Hallelujah. Amen. It's Sadia American Leviticus and Samuel Sadia Kayano. Was it Yano? What's Yano? Why are there one in me? More narrow. Let's after we say the direction we say, we say, you would be in area. Millions of penny me could gather. Now, if one thing and what if one thing, I'm not so. Saria is somewhere winning and winning. Hallelujah. Amen. I want Jesus over the animal. Make you a son to the mouth. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Amen.
Será que no dedo desse ungido tem azeite? Sei não, hein? Ou você, mulher casada, o que acha de um pastor que faz isso aqui com seu marido? Once. Será coincidência ele se sentar dessa forma ou sou eu que estou com a mente poluída? De repente você me diga, Street Holder, você está trazendo eventos ocorridos no exterior e aqui no Brasil as coisas não são bem assim? Então vamos a fatos ocorridos no nosso país? Então observem essa. Pastor vai fazer uma visita, orar para expulsar um espírito maligno de uma mulher e vejam só o que aconteceu. Um dos vídeos que circulou nas redes sociais mostra o momento que o pastor estuprou uma mulher de 31 anos após uma oração que ocorreu na casa da vítima. Após familiares da vítima descobrirem o que havia acontecido, Luiz Daniel Souza, de 21 anos, ainda tentou justificar o crime com a desculpa de que a culpa seria do diabo. Eu estava no quarto, eu fui orar e quando o inimigo estava trabalhando, eu entrei e, como o diabo falou que delata, tu não mete o nome do diabo no meio, delata que tu fez, tu que é o diabo, não bota o diabo no meio. Foi tu que é o diabo, então fala que foi tu que fez, não foi o diabo, foi tu. Satisfeitos? Tenho mais. Essa daqui é bem antiga. Um pastor pedreiro interpretou errado a Bíblia e defendeu que poderia ter casos extraconjugais com as fiéis. E detalhe, assistam com atenção que a regra que ele atropelou é básica na língua portuguesa. Todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas. E observem como ele leu. Você vai ver agora uma história muito estranha. Ela envolve um homem que se diz pastor evangélico, a vizinha dele e o marido da vizinha. Acompanhe só. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. Que é esquisito, é? Eu nunca vi falar que existia esse... que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou.
eu pensei comigo, se fosse da vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Não houve uma interpretação equivocada? E a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo isso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia ou qualquer outro livro, levando as pessoas a errar. Que tal? Imaginem um pastor dizendo que teve uma revelação divina, alegando que sua esposa vai engravidar dele. Ou a pastora dizendo que só pode arrancar o mal do seu marido se ele se deitar com ela. São apenas conjecturas. Isso não deve acontecer, não. Antes de concluir, vamos assistir uma gincana de danças realizada no culto de jovens de uma denominação religiosa brasileira? Pois é, pregar a Bíblia pra quê, né? Vocês que me assistem estão preocupados realmente com aquilo que pregam dentro das instituições religiosas? E tem gente que defende que devemos congregar, mas quero ver essas pessoas dizerem categoricamente que isso é imprescindível para a salvação. Vejam só o que se extrai das Escrituras. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Será que está sendo para vocês? Sim ou não? Mas tudo bem. E se o pregador disser que somente será salvo quem ir à congregação? O que dizer então desse versículo? Que eu comento muito aqui nesse canal. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E tem pastor dizendo que se o obreiro não for quarta-feira, sexta-feira e domingo na igreja, vai para o inferno.
E por fim, aqueles que dizem que não podemos julgar. Vamos lá. 1 João, capítulo 4. Como discernir os espíritos? Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, e tem crente que diz que não podemos julgar. E a Bíblia está repleta de versículos nos orientando a examinar as Escrituras e confrontá-la com a conduta desses falsos pregadores. Lembrando a todos que esses versículos foram extraídos da Bíblia, hein? Podem me xingar, me chamar de caído e etc. Eu, do fundo do meu coração, espero que vocês que me assistem e me criticam, que estão aí dentro do sistema religioso, não sejam submetidos a absurdos como mostrados até aqui, pois do contrário, o caso Lucas Terra está aí para mostrar como será a impunidade na vida das próximas vítimas. Diga não à exploração, tome uma atitude contra o sistema religioso e denuncie. Um forte abraço a todos e que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe.